Livro de Ezequiel, capítulo de número 8, verso de número 4, todos encontraram? Diz assim: eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. Abra sua Bíblia comigo agora, livro de 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 19. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 19. Legal ver o Maico cantar aqui. Chamou ele, cara, para vir cantar? Bom saber, porque a gente chama ele para ir em Vila Nova e ele não aparece. Muito bom saber. Fala para o pastor Marcel que eu estou com saudade dele e ele esqueceu de mim. Versículo 19, todos encontraram? Diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Vamos repetir esse texto? No 3. 1, 2, 3. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Feche seus olhos, ó Espírito de Deus. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra na noite de hoje, Senhor. Senhor, que a Tua palavra nessa noite possa vir aos nossos corações, que o Senhor possa falar ao coração da Tua igreja. Deus, necessitamos Te ouvir e permanecer sentindo a Tua presença. É a Tua palavra que tem o poder de nos libertar, de nos alimentar, de nos colocar de pé. É a Tua palavra, Senhor, que é a espada afiada. Portanto, Senhor, fala com a Tua igreja, fala aos nossos corações na noite de hoje, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Essa água aqui é para beber, para mim? É sua. Aleluia. Deus está aqui. Eu sinto Deus verdadeiramente neste lugar. Esse clima de... o nome é mini vigília, mas eu sinto esse clima de vigília, assim como o Maico falou. Que saudade dos tempos de vigília. Que saudade. Quando a gente começava a cantar nas vigílias, depois levantava a adoração. Uma coisa estou sentindo aqui agora. E a presença de Deus tomava conta daquele lugar. Aleluia. Quantos aqui conhecem o texto de Ezequiel, capítulo 8? Quem aqui conhece? Poucas pessoas conhecem. Normal. Provavelmente você já deve ter lido, mas não deve se recordar. Porque a gente, quando olha para o livro de Ezequiel, a gente se atenta muito a dois textos principais, que é Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos, e Ezequiel 47, que vai falar sobre as correntes das águas purificadoras. Mas aqui nesse texto aqui, Deus está dando uma visão a Ezequiel do templo em Jerusalém. O povo havia sido levado cativo para Jerusalém, e os que ficaram em Jerusalém agora são aqueles mais pobres, são aqueles que foram castigados. Mas Ezequiel faz parte da leva que foi levada cativa para a Babilônia. E de ser levado cativo, mas ainda assim profeta, ainda que não estivesse em sua terra natal, ele era profeta também na Babilônia. E Ezequiel agora está na Babilônia, e Deus fala com Ezequiel daqueles que ficaram em Jerusalém, do templo, do santuário, da casa do Deus Altíssimo. Deus leva Ezequiel em uma visão. Aparece um homem em cor de ambar, em cor de fogo, em que toma Ezequiel pelos cabelos e leva Ezequiel até o templo do Senhor. Esse mesmo templo, aquele templo que foi inaugurado e construído por Salomão, ao mesmo templo em que, na sua inauguração, a presença de Deus desceu, Deus recebe adoração. Quem estava do lado de fora não podia entrar, e quem estava dentro não podia sair. O povo estava sendo tomado pela presença de Deus, e estava dentro do templo do Senhor. Esse é o mesmo templo em que, agora,
após ter sido levado cativo para a Babilônia, aonde o templo de Deus e as suas riquezas foram todas saqueadas pelos babilônicos e levado para a Babilônia, esses mesmos utensílios da casa de Deus, que está descrito lá em Daniel, quando Beltesazar vai usar os itens da casa do Senhor para profanar as coisas de Deus numa festa de perdição. Esse é o mesmo templo em que foi destruído, onde foi saqueado, em que agora os que ficaram, alguns deles são homens de Deus, são os anciãos da casa de Deus, alguns são os sacerdotes de Deus, em que agora estão no templo, alguns deles em que cresceram para o sacerdócio junto com Jeremias. Jeremias fica, mas não fica no templo. E os que ficaram agora no templo estão profanando o templo de Deus. Sim, são os mesmos que outra hora estavam sacrificando a Deus no templo, em que estavam cultuando ao Deus verdadeiro no templo de Deus. São os mesmos que agora introduzem no templo do Senhor imagens de escultura. São os mesmos que agora, no lugar de entrada para o altar de Deus, para o lugar do holocausto do altar, é o mesmo lugar aonde colocaram a imagem que provocava ciúmes no Senhor. É o mesmo lugar aonde o povo sentia a glória de Deus. É o mesmo lugar agora aonde mulheres estão chorando por Tamuz, estão chorando por um Deus em que nasce e morre. Ele morre no final da primavera e nasce no ano seguinte. É o Deus da colheita, da fertilidade. É o Deus que tem como adoração e culto as práticas sexuais, aonde as pessoas se corrompiam. Este mesmo lugar é o mesmo lugar onde eles estão adorando outro Deus, é a casa, a habitação do Senhor, aonde o local onde era para ser manifesta a presença de Deus. Este lugar agora está corrompido, e Deus leva Ezequiel em uma visão até aquele lugar, e começa a mostrar, e diz para Ezequiel: cava na parede, Ezequiel. E vai dizer que Ezequiel cava na parede. E ao cavar na parede, Ezequiel vê imagens de esculturas pintadas. E os anciãos adorando aos deuses que estão pintados, cada um em sua recâmara, em oculto, para que ninguém os visse, que os anciãos, os homens que levavam o povo à adoração, que colocava a oferta no altar, é o mesmo povo agora que está escondido, cultuando a outros deuses. São o mesmo povo, os mesmos líderes que estão escondidos, cultuando a outros deuses, erroneamente. A casa de Deus havia sido profanada, aonde os anciãos de Deus, os homens, estão levantando incenso ao Deus Sol do Egito, e os incensos, ao invés de chegar aos deuses, está chegando a Deus. E Deus está dizendo a Ezequiel: olha o que eles estão fazendo na minha casa, no meu santuário, Ezequiel. E como se já não bastasse, Deus estava dizendo assim, ó: eu permitirei o mal vir sobre eles, de tal forma em que eles vão gritar com grande voz nos meus ouvidos, e eu não os ouvirei. A casa de Deus, a igreja, o templo da época, o templo de Deus, o local de adoração, de sacrifício a Deus, está profanado. A idolatria entrou. Retiraram Deus de sua casa. É a mesma coisa que pegar o dono da casa e falar assim, ó: o Senhor está despejado. A partir de hoje não precisamos mais de você. Porque é isso que os anciãos dizem. Deus nos abandonou. E nessa de acreditar que Deus os abandonou, eles colocam Deus para fora de sua casa. Mas o texto que nós lemos está dizendo que a glória de Deus ainda estava ali. Ainda. A casa de Deus está totalmente profanada. Dentro da casa de Deus estão cultuando outros deuses. No local da adoração a Deus, estão cultuando a outros deuses. Estão ofertando a outros deuses. Estão em forma de culto,
se prostituindo a outros deuses. E aonde que está Deus, que é dono da casa? Deus está no céu dizendo, não me agrado. Estou vendo e não estou gostando. Ezequiel diz para eles que eu estou vendo o que estão fazendo na minha casa. A casa era de quem? Não era do sacerdote. A casa não era do povo. A casa não era dos levitas. A casa era de Deus. E qual era aqui dos senhores? Que tendo a sua casa, sendo colocado para fora de sua casa, e começa a perceber que na sua casa está tendo uma festa, mas nessa festa você não é o homenageado. E percebe que na sua casa colocaram um altar no meio dela, e que nas paredes pintaram outros deuses. Quem aqui não ficaria irado? A casa é minha. Por que é que estão fazendo isso da minha casa? Quem é que em sã consciência, em que gastou dinheiro na sua casa, algo em que foi sonhado, pensado, construído, quem não teria vontade de entrar lá e dar uma coça em todo mundo e botar todo mundo para fora? Qualquer um. Já pensou? Já pensou, pastor Ítalo? Entrando no teu quarto, subindo na tua cama e sujando tudo? No local da intimidade, na porta do norte, de frente para o altar, no local de sacrificar, botaram uma imagem que causa ciúme em Deus, tamparam o local de sacrifício. O povo se esquece de sacrificar, mas quando entra no templo, a primeira coisa que se deparam é com a imagem que causa ciúme em Deus. Fizeram da casa de Deus uma bagunça. Oh, Espírito de Deus. E Deus está dizendo, não estou gostando. Não gostei. E eu não vou deixar do jeito que está. Não vai ficar desta maneira. Eu estou tentando... Oh, Jesus. Vamos lá. O texto que nós lemos também de 1 Coríntios, Paulo está dizendo para a igreja em Corinto, Paulo está especificando para a igreja em Corinto, que eles são templo, o seu corpo é a casa de Deus, é o templo de Deus, é o local da habitação de Deus. Por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Porque Corinto tinha uma deusa chamada Diana, ou Afrodite, aonde era a deusa da fertilidade, aonde as pessoas se prostituíam nas ruas diante da imagem da deusa Diana. A prostituição, a imoralidade estava tomando conta. E os crentes, quando iam, antes de ir para a casa do Senhor cultuar, aprender da palavra, eles estavam deitando com as prostitutas. E depois estavam indo para a casa do Senhor, como se nada tivesse acontecido. Nada, seguindo normal. E o apóstolo Paulo está dizendo, não pode fazer isso. Não sabeis que quando você deita com outro, vocês passam a ser uma só carne. Ou seja, se você deita com a prostituta, você se torna prostituto como ela. Não pode fazer isso. O povo está usando da vã liberdade. Em Cristo sou livre. E usando desta fala para praticar imoralidade e levando para dentro da igreja em Corinto. E o apóstolo Paulo está dizendo que esse não é o problema maior. O problema maior é que não sabeis que vocês são templos do Espírito Santo e que Deus habita em vós. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E o que tem a ver, Bruno, estes dois textos? O que está acontecendo? É porque no Antigo Testamento, a casa de Deus era um templo erguido por mãos de homens. E a gente sabe que esse templo foi destruído.
E aí acontece, o povo está preso na Babilônia e uma hora é liberto e pode voltar para a sua nação para reconstruir os muros. E o povo começa agora a construir a sua casa e as casas estão maravilhosas, estão lindas, mas está acontecendo algo. Deus está dizendo para o povo assim lá no livro de Ageu, no capítulo 2, olha, vocês estão trabalhando e parecem que o saco de farelo de vocês, o saco de grãos, está furado. Vocês estão trabalhando em vão e nada acontece. Por que que não acontece? Porque a minha casa, ela permanece destruída. E aí Deus usa Ageu para encorajar o sacerdote Zerobabel a reconstruir o templo. Beleza, o templo é reconstruído. E Deus diz, grave este texto, lá em Ageu 2:9, e a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Não é da segunda casa, é desta última casa, porque o templo foi destruído outras vezes. E o templo hoje não existe mais. E aí a gente entra numa outra história. Mas por que isso? É porque no Antigo Testamento, Deus habitava aqui. E Ele envia Jesus. Vem, prega, mostra quem Ele é, salva, cura, liberta, batiza, vai ao céu, morre por você, vai ao céu e deixa a promessa do Espírito Santo. Só que esse Espírito Santo vai habitar onde? Oh, o Espírito de Deus. E a promessa de que Ele deixaria o Espírito Santo viria, tudo certo, ok. E Ele vai habitar onde? Porque Ele já não é mais o mesmo Espírito como em Gênesis. E o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Não, aqui quando Ele tem a promessa de vir, Ele vem para habitar. E aonde que é este santuário, esse novo templo? Meu corpo, seu corpo. É por isso que a gente tanto fala, o seu corpo não é as suas regras, o seu corpo não te pertence, o teu corpo é templo, é casa, habitação do Deus Altíssimo. E aí a gente poderia pegar os dois textos e aplicar cada um de uma forma. A gente poderia pegar o texto de Ezequiel 8 e aplicar para a imoralidade das igrejas atuais e que estão se proliferando. A gente tem igreja em que é tudo liberado. Você pode ser o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, porque aqui o importante é você estar na igreja. A gente tem igreja para tudo quanto é tipo. A gente tem igreja para tudo quanto é gosto. Ah, mas eu não gosto da minha igreja. O que não falta hoje é a igreja para você se adequar a ela. Está cheio. A gente tem um monte de lugar para poder ir. A diferença é, o que adianta você estar numa igreja e estar vazio? Porque este templo é lindo. A igreja é linda. O som é bom, os instrumentos são bons, mas quando a bênção apostólica é dada, em que a gente cumprimenta uns aos outros, em que se apagam as luzes, em que nós vamos embora para as nossas casas, Deus não fica aqui dentro da igreja esperando o próximo culto de domingo para você chegar. Quando o culto acaba, a bênção apostólica é dada, em que você cumprimenta, em que você vai para a sua casa, o Espírito Santo que habita em você, ele te acompanha na tua casa, porque a vida do crente é um eterno culto, que por onde eu for, que por onde eu caminhar, eu vou ser um culto, onde eu for, aonde eu entrar, na provação, no deserto, na luta, eu vou andar, eu vou falar com Deus, e a minha vida será 24 horas, um culto dado a Deus. Constantemente a gente está sacrificando as nossas próprias vontades. Isso eu digo para quem sacrifica suas próprias vontades. Porque quem é templo percebe que constantemente tem que sacrificar. Quem é templo percebe que precisa constantemente fazer manutenção em si.
Porque Deus não habita em local que ele foi posto para fora. Deus não vai ocupar local aonde já botaram outra imagem para morar. Ou você pensa que Deus divide a adoração dele com outro ser ou qualquer outra coisa? A partir do momento em que você é templo, em que você decide cultuar a outras coisas, o Espírito Santo se afasta de você. Eu não sinto mais a presença de Deus. Precisa fazer manutenção no teu templo. Você precisa olhar hoje para dentro de você e procurar aonde está a imagem de adoração e de ciúmes a Deus escondida em você. Eu não consigo caminhar como antes. Claro, botou uma imagem de ciúme na tua vida em que Deus teve que se afastar de você. Mas Bruno, tá dando errado. Vai continuar dando errado. Porque Deus está te chamando a atenção hoje. Ei, a casa é minha, você é meu, eu quero o que é meu. Limpa a casa, dá uma geral aí. Porque se você quer a presença de Deus de volta, a casa dele precisa estar desocupada para ele morar. A gente, quando olha para a Bíblia, nós percebemos que o homem, em sua essência e criação, ele é tricotômico. O que é isso, Bruno? Está falando difícil? É pouquinho difícil. É porque nós somos corpo, alma e espírito. Corpo, imagem e semelhança de Deus. Criado, fomos feitos por ele, a imagem dele, semelhança dele. Alma, mente, vida, a mente de Cristo. Espírito, todo o nosso corpo, a habitação do Espírito Santo. É por isso que o diabo te odeia. É por isso que ele quer tanto deturpar a tua imagem, o teu corpo. É por isso que ele quer modificar a imoralidade. É por isso que está acontecendo o que acontece hoje no mundo. A imoralidade em que está acontecendo é porque as pessoas deram vazão para o Espírito de Deus sair. E aí o diabo entra. E que quando ele entra, ele mata a consciência do cristão. Ele tira a consciência de Cristo. Ou seja, a gente para de pensar como Cristo pensou. Próximo passo, modificar a imagem de Deus que é você. É deturpar o teu corpo, o teu rosto. É as pessoas te olharem e falar assim: fulano está diferente. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ela? É porque permitiu em que o diabo entrasse e deturpasse. Porque a ideia do diabo é tirar a imagem de Deus que está em você e colocar a imagem dele. Estamos prestes a entrar no ano de 2024. A gente vem vivendo há mais de 10 anos a imoralidade crescendo, sendo exposta como normal. Os nossos filhos, os seus filhos, vocês jovens, estão sendo expostos à imoralidade. E aí, com o tempo que a gente no começo achava que era uma barbaridade, uma falta de respeito, a gente começa a pensar assim: mas também não é dessa forma. A gente acha que a gente está exagerando um pouco. Não é assim também. Mas a igreja é muito preconceituosa com quem faz isso ou aquilo no corpo. O corpo é de cada um faz o que quiser. Faça o que você quer do seu corpo então. Mas não reclame depois que a tua igreja esfriou. Não reclame que o teu pastor está fora de visão. Não reclame que os louvores não servem mais. Por quê? Porque a partir do momento em que tudo para você está errado, é sinal de que você já não é mais habitado pelo Espírito Santo de Deus. E aí parece que tudo começa a ter defeito na igreja. Quando na realidade, o templo sou eu e o defeito está em mim. Mas eu sou igreja dentro da minha casa. Nada disso. Igreja é um coletivo de pessoas. Você é membro. Se você for embora, você sou eu, membro amputado. O membro amputado apodrece, morre.
Ah, mas eu sou igreja, Deus habita em mim. Não, 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 não. Para ser habitado por Deus, um dos quesitos também é viver em comunhão com teu irmão. Mas eu não gosto de fulano, aí já não é um problema meu e nem seu. Se conserta. Bota o teu corpo em ordem. Talvez tenha alguma coisa aí que está te impedindo de ter bons cultos. Talvez você esteja aí vendo todo mundo sentir a presença de Deus e você nada. Talvez você está aí pensando, por que que eu não sinto? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou você quer que Deus me use aqui para falar qual é o teu pecado? Há necessidade? Existe necessidade do teu pastor levantar e te expor? Porque hoje o que se espera é isso. Porque ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém. O corpo é meu, eu faço o que eu quero. A igreja não manda em mim. Tudo bem, segue a sua vida aí e vai para o inferno. Porque é a realidade que vai acontecer com você. Porque Jesus, quando voltar, Ele vai procurar pessoas que estão habitadas pelo seu Espírito. Porque Jesus, quando estiver prestes a voltar, Ele vai olhar pessoas em que estão andando constantemente com o seu Espírito. Porque Jesus, quando estiver prestes a voltar, Ele vai olhar pessoas que continuam com a sua imagem e semelhança intocáveis. Ah, Bruno, mas a modificação foi antes de eu aceitar Cristo. Tudo certo, beleza. Deus te renova, você é nova criatura. Mas para por aí. Chega de imoralidade. Entende que o teu corpo não pertence a você. Toda vez que eu falo isso, alguém pergunta assim, então você não concorda com piercing e tatuagem? Ano de 2023 a gente tem que ficar respondendo essas coisas. Não, eu, Bruno, não concordo, não gosto, não é do meu feitio, não tenho coragem de fazer, não vou fazer. A minha igreja, o ensinamento ela não permite, é a visão que nós temos. A partir do momento em que eu faço parte da Assembleia de Deus em Campo Grande, em que a minha liderança tem esta visão, eu prefiro seguir a obediência. Porque a partir do momento em que eu não obedeço, eu estou em rebeldia. E rebeldia é semelhante ao pecado de idolatria e feitiçaria. E aí a gente vai nos cultos jovens. E a gente vê um monte de gente com a cara brilhando, cheio de coisa pendurada, corpo todo pintado. Sua igreja permite? Faça. Fique à vontade. Mas a minha igreja não permite, eu faço porque eu sou dono do meu corpo. Deixa eu te contar uma coisa. Você precisa limpar o teu templo. Você precisa fazer uma reforma no teu templo. Porque o povo estava em imoralidades sexuais. O povo, antes de ir para a igreja, estava fornicando, em fornicação, a ponto de os filhos estarem forçando se deitar com as mulheres de seus pais. Olha só. A casa de Deus lá em Ezequiel, botaram a imagem de Tamuz, o Deus da fertilidade e da colheita, e para cultuar a eles estavam trocando carícias sexuais dentro da casa de Deus. E estavam dizendo, Deus não está mais nos vendo, Deus nos abandonou. Abandonou não, você colocou Deus para fora. É por isso que a tua vida está do jeito que está. A partir do momento que você colocou Deus para fora, não culpe Ele dos teus erros, dos teus fracassos, das tuas desgraças, porque você é responsável daquilo que você faz no corpo em que não te pertence. Normal, o povo está seguindo normal. Bota lá no lugar do altar a imagem do ciúme. Queime incenso ao Deus do sol do Egito. E Deus está assim, não estou gostando. Deus
Deus estava dizendo para Ezequiel: eu quero a minha casa de volta. Deus estava tão irado em que ele iria permitir a destruição da sua casa para que o povo não usurpasse mais dela. Oh, Espírito de Deus. Kelebandaraba Shúria. Kamai Jomenergia Rassúria. Oh, de Kamandará Siergia. Deus está preferindo perder alguns. Deus, nos últimos dias, está salvando alguns de última hora e levando para que a imoralidade deste século, deste tempo presente, não destrua aqueles que são santos. Os que são santos procurem se santificar ainda mais. Era o tempo todo. O povo estava culpando Deus por algo que eles já estavam fazendo há tempo. Deus está dizendo para o povo de Jerusalém: eu vou permitir vocês passarem pelo cativeiro. Deus está usando os seus profetas para falar: eu vou permitir a destruição e desgraça de Jerusalém. Olha, se voltem para mim, se arrependem, é tempo de arrependimento. Voltem para a minha presença, limpa a minha casa. Olha, eu vou permitir a destruição. Olha, eu vou permitir o cativeiro. E quando Deus permitiu a destruição e o cativeiro, o que o povo fala? Deus não nos vê. E aonde você estava quando Deus estava falando para você se consertar? Aonde os teus ouvidos estavam quando Deus estava falando para você: para, se arrepende. Olha, uma hora eu vou dar basta, se arrepende. Porque tem gente que está brincando e abusando do tempo. Show. Se coloque de pé. Eu quero convidar você rapidamente para a gente orar pela sua vida. Eu quero convidar você que precisa voltar a ser habitado pelo Espírito de Deus. Talvez com o tempo aconteceu alguma coisa no meio do caminho e você acabou colocando Deus para fora. Eu quero convidar você aqui à frente. Eu quero orar por você e Deus já fazer alguma coisa na tua vida. Vem. E quando Ageu diz lá em capítulo 2, versículo 9: e a glória desta última casa. Esta última casa é você. É o último templo de habitação do Espírito Santo antes da volta dele para buscar a sua igreja. É você que é a casa de Deus. É você que é o local da presença dele. É você que deve ser o lugar de manifestação da presença. É você que por onde for tem que carregar essa presença. É você que por onde for tem que levar a influência do Espírito de Deus. Eu quero convidar você rapidinho, eu quero orar pela sua vida. Eu quero convidar você que precisa voltar a falar em línguas estranhas. Oh, Espírito Santo de Deus. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Ninguém aqui é batizado com o Espírito Santo, não? Quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Quem não é batizado com o Espírito Santo? Aleluia. Quem aqui fala em língua estranha há muito tempo? Quem aqui está sem falar em língua estranha há mais de uma semana? Quem está aqui sem falar em língua estranha há mais de um mês? Vem aqui na frente rapidinho, eu quero orar por você. E eu já vou terminar. Vem, porque eu tenho um recado de Deus para a sua vida. Oh, Espírito Santo de Deus. Você aí que está cheio de Deus,
Abraça aqui, ó. Temos 3 jovens aqui. Vem cá. Rapidinho, rapidinho. Kelemantura bacaravashuri andaraia. Emidi comanurgia harácia. Oh Deus vivo. Pastor Ítalo, olha, quando eu cheguei aqui, Deus falava comigo, e Deus continua falando comigo. E Deus me dizia assim, ó, e me diz assim, diz para ele, que eu vou usar ele com uma sabedoria muito grande por estes dias. Eu vou fazer que ele mandará na tua vida, que ele andaraia. O que muitos te olham e diz que tu não tem capacidade. Eu vou fazer porque eu conheço a tua vida. Deus está dizendo que conhece o teu caráter, que conhece a tua casa, que sabe quem você é e que é Ele que te levantou, que Ele mandará. Estão dizendo assim, é muita coisa para Ele, tem muita capacidade não. E Deus está dizendo assim, ó, eu te chamei, eu te escolhi, eu te capacitei. E Deus está dizendo, eu chamei a tua casa. Aleluia. Jesus apareceu um monte de gente. Estenda a mão para cá. Vamos orar. Tem 2 minutinhos. Olha para mim, vocês que não falam em línguas estranhas. Eu quero pedir para vocês que comecem a glorificar nesse momento. Comece a dar glória a Deus e aleluia. Comece a pedir a Deus para renovar a vida de vocês. Comece a pedir a Deus para tocar em vocês nesse momento. Mas é vocês que tem que pedir. Não adianta eu orar e vocês estarem de boca fechada. Vai, comece a orar nesse momento. Pegue na mão de quem está do teu lado aí, vai, pegue na mão dele. Oh, Espírito de Deus, pega aí você no teu lugar, pegue na mão do teu irmão aí. Segure na mão dele aí por 1 minuto. Vai, segure na mão dele. Comece a orar nesse momento. Comece a orar pela vida de quem está do teu lado aí. Intercede pela vida dele. Pede Deus para tocar. Pede Deus para avivar. Pede Deus para usar. Pede Deus para levantar ele. Oh, Espírito de Deus, na noite de hoje, Senhor, queremos te apresentar cada vida dessas que aqui se encontram. Oh, Santo Deus, que o teu Espírito Santo venha de volta ao lugar que te pertence por direito. Deus, o nosso corpo é a tua casa, o nosso corpo é a tua habitação. Senhor, nós não vamos dividir a nossa adoração. Senhor, nós não vamos prestar culto a outros deuses. Senhor, nós não vamos render a adoração àquilo que quer nos seduzir. Oh, Espírito de Deus, que o teu Espírito Santo, que a tua presença, que o teu poder venha sobre a tua igreja, venha sobre a tua casa e nos toca, nos impacta. Começa a tocar do alto, da cabeça até a planta dos nossos pés e nos faz, Senhor, a partir de hoje, ser cheio, ser transbordantes, serem avivados, sermos santificados, levados à tua presença, que por onde formos, em cada porta, em cada entrada, em cada saída, possa ver a tua presença, possam ver que o teu povo é a tua casa, que o teu povo carrega a tua presença, que o teu povo leva sacrifício, que o teu povo leva a chama do teu Espírito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Trata, Senhor, dos altos céus como a tua igreja, em nome de Jesus. Você que está aí aqui na frente, comece a adorar a Deus, glorifica aí, comece a adorar e exaltar